Olá, o que é que você ganha em assistir esse vídeo? Eu sou José Carlos Timóteo Lobreiro e vou apresentar alguns números estarrecedores. Segundo a Celbra, que é a Associação de Celíacos do Brasil, existe cerca de 300 mil brasileiros diagnosticados com intolerância total ao glúten. Mas esse número pode chegar até 2 milhões. E pior ainda, existe uma estimativa de 14 milhões de brasileiros que apresentam algum grau de intolerância ao glúten. E poucos deles sabem disso. Então, você, alguém da sua família ou algum conhecido seu pode ter uma vida melhor com a simples retirada do glúten da alimentação. Mas que alimentos contêm glúten? Na nossa dieta comum diária, os mais frequentes são trigo, centeio, cevada e aveia. E aí, simplesmente ao se falar de trigo, o que nos vem à mente? Pão, bolo, biscoito, macarrão, pizza. E agora imagina só, para começar o dia, um café da manhã típico, o que normalmente tem? Café com ou sem leite, pão e manteiga. Nesses meus 40 anos na condição de vegetariano, uma das maiores dificuldades que eu tive foi quando eu decidi retirar o glúten. Isso há 7 anos da minha alimentação, depois de constatar e de me reconhecer como um portador de uma leve intolerância a ele. E a principal dificuldade foi o que comer no café da manhã. Eu fiz muitas experiências, mas hoje eu compartilho com vocês o melhor resultado que eu obtive para a substituição de alimentos sem glúten no café da manhã. E é essa panqueca deliciosa sem glúten que eu vou apresentar hoje. Bem, vamos aos ingredientes. Só para uma questão de organização, eu dividi nessas 3 categorias. A primeira categoria, que são os ingredientes básicos, principais, que nós vamos falar um por um. Depois, na segunda categoria, aqui os alimentos coadjuvantes, que eles sempre estarão presentes na fórmula. E por último, essas 2 colunas aqui, onde tem os alternativos, que você pode usar ou não. Bem, como eu faço? Como eu preferi fazer? Eu escolho sempre uma combinação de 3 alimentos básicos principais. Nesse caso aqui, 2 cereais e uma leguminosa. Os cereais sendo a farinha de arroz integral e o fubá de milho saboró. E a leguminosa, a farinha de grão de bico. O fubá de milho saboró é um milho de civilizações antigas daqui da América do Sul, que ainda hoje se encontra cultivado na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E ele pode ser encontrado até mesmo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu resido. Mas, se você não tiver o fubá do milho saboró, não tem problema nenhum, nada impede de que você possa utilizar o conhecido fubá mimoso. Nos coadjuvantes, o que nós temos? Tem um sal, no caso aqui eu uso um sal temperado, que você vai colocar a gosto, o azeite de oliva extra virgem, um ovo caipira e o fermento químico em pó. A propósito, você saberia reconhecer se um fermento químico em pó está ou não funcionando corretamente? Eu vou fazer essa demonstração rápida agora como uma dica. Então, a prova é simples. Eu simplesmente vou misturar uma colherinha do fermento em pó que eu quero testar numa colher com água e vejo o que acontece. Então, aqui, como vocês podem ver, o fermento apenas se diluiu na água, ou seja, ele não apresentou a formação de borbulhas. Isso quer dizer que esse fermento em pó não está funcionando corretamente, ou seja, você pode jogá-lo fora. Muito bem, agora eu tenho um outro fermento em pó químico que eu vou testar para ver se ele está funcionando corretamente ou não. Faço o mesmo, diluo um pouquinho
aqui nessa colher e vamos ver o que acontece. Então, como você pode ver, a rica e intensa formação de borbulhas. Então isso significa que esse fermento está ok e você pode usá-lo. Bem, então na composição da minha panqueca, como eu disse, eu parto dos ingredientes básicos principais, 3. Só que quando eu vou fazer uso dos ingredientes alternativos, eu normalmente substituo um deles por um ou 2 dos alternativos. No caso, eu tenho aqui como alternativo farinha de bocaiúva, farinha de coco, farinha de amêndoa, polvilho doce ou maca peruana. Nessa seção aqui do polvilho doce, você também pode incluir os outros amidos, o amido de milho, o amido de fécula de batata. Aqui, a farinha de bocaiúva é uma farinha riquíssima que é produzida de forma artesanal em Corumbá, Mato Grosso do Sul, e ele é um riquíssimo alimento. A farinha de coco, ela pode ser encontrada em qualquer loja dessas de produtos naturais. A farinha de amêndoa, se você quiser dar um toque de requinte, um sabor delicado. Os polvilhos, como eu já falei, também pode ser polvilho doce, pode ser polvilho azedo. E por último, aqui a gente tem a grande coqueluche, que é a maca peruana. A maca peruana é uma farinha de um tubérculo cultivado no Peru, já desde as civilizações antigas, que ele é um alimento riquíssimo, principalmente em propriedades energéticas, e te dá aquele imenso bem-estar e disposição para você ao longo do dia. Bem, se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns, maravilhoso. Porque agora nós vamos ao mais fácil, o mais divertido e o mais simples, que é fazer a nossa panqueca, a mão na massa. E nós teremos como referência a simples mistura sequencial dos ingredientes, tendo como base uma medida de colher de sopa rasa para cada um deles, que você vai ver a seguir. Bem, agora vamos ao mão na massa, que é o mais simples, o mais divertido e o mais fácil. Então, uma colher das de sopas, eu vou fazer o básico integral, uma colher de sopa de arroz integral, uma colher de sopa de grão de bico e uma colher de sopa de milho saboró, uma colher de sopa do azeite de oliva, uma colher de sopa do nosso fermento que já foi testado, como você viu, e o sal a gosto, uma pitadinha como você preferir do sal. Nesse caso, apenas uma pitadinha. Esse é um sal temperado, mas você pode também colocar o sal comum. E agora, com isso daqui, eu vou homogeneizar essa mistura, misturando bem, até que ela fique uma pasta homogênea. Isso aqui te demora 2-3 minutinhos, mas é importante que você homogeneize até que a pasta fica bem com todos os ingredientes já dissolvidos. Nesse ponto, quando ele chegou aqui, já está na hora de nós acrescentarmos o nosso próximo ingrediente, que é o nosso ovo caipira. Mas aí tem um cuidado. Ok, como esse aqui é um ovo caipira, então você precisa ter um cuidado especial, porque ele pode estar estragado. Então nós vamos quebrá-lo numa outra vasilha, como eu fiz aqui agora. E agora sim, eu vou acrescentá-lo à nossa mistura e continuo agora na homogeneização. Esse aqui também é um ponto importante, onde nós vamos fazer com que essa mistura ela chegue no ponto de
de nós passarmos ao próximo passo, que é quando nós vamos assar isso aqui na frigideira. Então, a homogeneização dele, nós vamos também caprichar para que ele consiga misturar adequadamente. E você pode ir fazendo isso já tendo a sua própria referência. Ok, então aqui a massa já está bem misturada e homogênea. Isso pode ser um gosto pessoal. Eu prefiro deixar a massa semelhante à massa da mistura de bolo. Isso significa que essa aqui, da forma como está, eu colocaria um pouquinho de água só para ajustá-la nesse ponto que corresponderia à mistura de bolo. Então eu vou colocar apenas um pouquinho de água, menos do que uma colher de sopa de água, para poder diluí-la, para que ela fique fininha e mais líquida, como ela se apresenta aqui agora, já no ponto de nós passarmos ao próximo passo, que é o da frigideira. Aí, nesse ponto de liquidez, que você pode conferir, então, na minha avaliação, é o que eu costumo utilizar para ir para a frigideira. Agora, antes da nossa massa ir para a frigideira, e eu prefiro usar uma frigideira com fundo antiaderente, eu ainda coloco um minúsculo de azeite de oliva que eu espalho em todo o fundo dela, para agora sim acionar um fogo baixo para colocar a nossa panqueca. Bem, agora aquecida a nossa frigideira com fundo antiaderente, vou acrescentar a massa. Acrescento a massa, aproveitando aqui todo o restinho e tendo o cuidado de distribuir essa massa em toda a extensão do fundo. E em fogo baixo ela vai assar de um dos lados. Enquanto ela vai assando um dos lados, você verifica a superfície dela. Enquanto a superfície dela estiver molhada, úmida dessa forma, como estourando essas bolinhas, significa que ainda não deu o ponto adequado de tostagem da parte inferior. Então a gente deixa mais um pouquinho, sempre em fogo baixo, até que essa superfície toda ela já fique sem a presença de umidade. Se a gente observar, a gente já vê que a superfície dela está quase sequinha, tem só um pontinho aqui de umidade nesse centro. A gente deixa mais um minutinho só para que essa umidade desapareça, para que a gente vire. Agora, ela já estando no ponto, então eu apenas passo uma espátula aqui na lateral para garantir que ela realmente não tem nada de aderência. E aí, ainda tem alguma coisa aderida, eu vou... E aí, quando ela já estiver com as extremidades sequinhas, chegou a hora de você testar a sua habilidade de flip-flop, assim mais ou menos. Pronto. Agora, a gente só vai dar uma passada do outro lado até ela chegar no tostado no ponto, ok? Aí, depois que ela já está prontinha e foi passada dos dois lados, aí nós vamos passar para essa superfície aqui, que eu prefiro, porque pela ventilação ela se mantém fresquinha e crocante. Aí, olha que beleza, tá aqui a nossa panquequinha e agora só vamos conferir aqui como ela fica fofinha e crocante. Então, se você quiser se preparar para esse verão e colocar aquele biquíni que está aí guardado, que não está cabendo, que você não está cabendo dentro dele, então uma grande saída é essa: eliminar os alimentos com glúten da sua dieta e passar a comer essa panquequinha deliciosa sem glúten. Vejamos. Pena que o sabor não sai aí.
E vou te dar mais uma dica ainda. Se você quiser queimar ainda mais um pouco dessas suas gordurinhas, é só você acrescentar essa pasta de pimenta, que é um maravilhoso termogênico, que vai te ajudar a queimar ainda mais as gordurinhas. Mas isso daí é um tema para um próximo vídeo. Da mesma forma que também poderá ser um tema para o próximo vídeo, a função da alimentação na sua evolução espiritual. Bom apetite! Bem, se tudo ficou claro, ou se você tiver qualquer dúvida, eu vou ficar muito feliz em responder a sua dúvida, ou a sua pergunta, ou a sua sugestão para um próximo vídeo. Apenas mande um e-mail para esse endereço que está aí embaixo na tela, ou então você pode também acessar o site da ACELBRA, que é a Associação de Celíacos do Brasil, ou então da FENACELBRA, que é a Federação das Associações de Celíacos do Brasil, onde você vai poder encontrar um farto material com centenas de receitas deliciosas sem glúten. Meu muito obrigado e que todos tenham uma vida melhor sem o glúten. Muito obrigado.